Médicas e médicos de família e comunidade são recursos de uma população definida e nessa realidade não cabe um cardápio de não se expor. A gente está se expondo o tempo inteiro, do lado de cá do birô, do lado de lá do birô, e não importa. E o ambiente digital também é um lugar como esse. Muitas vezes somos, inclusive, criticados por nos colocar no espaço virtual para tentar conectar com algumas pessoas. E nesse mundo digital, nessa era contemporânea, como você, MFC, está se posicionando nesse território digital? Eu sou Brenda Costa, eu sou uma mulher parda, que está com fone de ouvido aqui no meio dos meus cabelos crespos, um pouco loirinhos. Eu tô com uma roupa branca, um jalequinho verde da SBMFC, acessórios indígenas. Eu sou Arthur Fernandes, tenho mais ou menos 1,75, sou um homem branco, cabelo e barba pretos, olhos azuis e tô, claro, com o meu colete da SBMFC, devidamente paramentado, o nosso colar de contas de açaí aqui no Congresso. A gente vai estar com você todas as semanas. A gente já está chegando no final da nossa temporada. E a gente então vai pedir para você deixar 5 estrelas no Spotify, compartilhar esse podcast com a sua turma lá do grupo do WhatsApp, mandar para alguém que você acha que precisa estar se posicionando um pouco melhor nas redes, se expondo, né? E ir lá no Instagram e comentar o nosso post sobre o episódio. A gente está costurando esse o que te motiva a ser MFC e também sobre quais são os seus desafios para se colocar nas redes sociais. Solta a vinheta. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Papo do MFC, nosso espaço semanal para, como vocês já sabem, fofocar, quer dizer, partilhar, dividir algumas histórias muito legais com os nossos convidados e convidadas especiais. Hoje a gente está recebendo uma convidada especialíssima aqui, que é Luísa Chaves. Você pode se audiodescrever, Luísa, para a gente, por favor? Claro, eu sou uma mulher branca, tenho cabelo cacheado curtinho, de castanho escuro, tenho olho verde, tô com um vestido de renda vermelho, tô também com meu crachá de colar de semente de açaí do Congresso. Devidamente paramentada, cheia de seus Com bottoms. certeza, botões diferenciados, um deles escrito "Eu não sou um carimbo", outro escrito "Medicina sem status", e um com SUS da bandeirinha LGBT e um da Associação Pernambucana "Sou MFC construindo a PS Forte". Acho que é importante a gente trazer um pouquinho isso também. Legal. Ai, muito bem-vindo, Luiz. A gente Obrigada. está muito feliz de você estar aqui. Tem uma pergunta que a gente traz para todos os nossos convidados, que é uma costura dessa temporada que a gente fez. Que ela tem o intuito de deixar quem está ouvindo a gente bem motivado, assim. Então, a gente queria te ouvir sobre o que te motiva a ser MFC. Estar em um congresso de MFC e receber essa pergunta é até muito mais fácil responder do que geralmente é. Acho que o que mais me motiva são os encontros. Tanto os encontros com as pessoas que a gente atende, que a gente permitem a gente de ouvir a história delas, né, e isso é importante demais, o que a gente mais tem de mais íntimo são as nossas histórias, quanto os nossos colegas, os nossos semelhantes, as pessoas que trabalham conosco. Então, às vezes a gente está um pouquinho desmotivado, aí vem uma pessoa, conta pra gente alguma coisa, né, algo que a gente sabe que às vezes é difícil, às vezes é engraçado, às vezes é algo que para ela é muito importante, que pra gente se torna importante também, então isso para mim é o mais motivador, assim, no dia a dia. Tanto para as pessoas que a gente atende, quanto para os colegas também. Se você não conhece Luísa, primeiramente, não sei em que planeta você estava, mas segundamente, Luísa Chaves é médica de família e comunidade. Ela é preceptora do Programa de Residência em Medicina de Família e Comunidade da Universidade Federal de São João del Rei, UFSJ. Claramente mineira, como vocês já perceberam, claramente viciada em café, pão de queijo, tudo mais maravilhoso que Minas Gerais faz. E trabalha no município de São Tiago, a terra do café com biscoito. Município de São Tiago, a terra do café com biscoito, como médica na estratégia de saúde da família. Seja muito bem-vinda novamente. Obrigada. A gente estava aqui conversando e tricotando um pouquinho antes sobre o que discutir no nosso episódio de hoje. E Luísa, naturalmente, é uma pessoa que já tem uma rede social pessoal e uma rede social profissional como canais para fazer essa interação, tanto com outros colegas, médicos, outros profissionais, estudantes, residentes, mas também com pacientes, como essa atuação da medicina de família e comunidade no ambiente virtual. A exposição para você já parece ter se tornado muito mais natural, né? O que você pode contar para a gente sobre como é que foi esse processo de chegar, botar a cara, fazendo selfie no celular e sendo esse o seu recurso? Quando você fala botar a cara, eu lembro de um professor meu, que uma vez ele falou: "Luísa,
Você fica falando as coisas, mas quem dá cara a tapa, leva tapa às vezes. E a gente fica achando que, às vezes, dar a cara a tapa é só levar tapa, mas na maioria das vezes não. A gente leva muitas outras coisas que não são tapas, e acho que a internet é algo que possibilita muito isso pra gente. Então, aos poucos, de forma natural, dentro dos nossos limites, a gente consegue entender o que faz sentido, o que não faz sentido, o que de fato nutre a gente de alguma maneira, o nosso trabalho, os nossos propósitos, o que não faz. Então, acho que, em geral, é isso. Hoje eu vejo muito sentido. Às vezes eu tô cansada, principalmente naquelas segundas-feiras O Dia espontânea, né? Internacional do Post de Saúde chegou. Exatamente. E aí eu chego no final do dia e eu vejo outras pessoas também que produzem alguns conteúdos e que passam por coisas semelhantes e que demonstram caminhos, que têm experiências interessantes, que também estão passando por aquilo e que me inspiram também de alguma maneira. E da mesma maneira eu consigo ver que eu consigo, de alguma maneira, mostrando a minha narrativa, a minha vivência, eu consigo fazer de alguma maneira. Então, isso é algo que também motiva e que vai mostrando que dar a cara a tapa e se expor, né, realmente, na maioria das vezes, não é levar tapa mesmo. Às vezes é a gente conseguir levar muitas outras coisas, né, boas, na maioria das vezes. Em algum momento, quando você se sentia iniciando nesse lugar, você se sentia com vergonha ou você sempre foi mais despachada, sem vergonha desse sentido? Luísa, porque eu queria saber como é que você começou, assim. Quando você começou, você tinha essa impressão de que essa exposição, ela também teria um benefício, assim, no sentido de que não seria só o tapa? Como é que foi? Eu sempre gostei, na verdade. Eu comecei quando eu estava na faculdade, eu atendia algumas pessoas, ouvia algumas coisas, escrevia. Sempre gostei muito de escrever. E aí o meu Instagram era fechado, não era usado como é hoje, não tinha Reels ainda, então era outra realidade. E as pessoas gostavam e falavam, eu queria compartilhar, abre seu Instagram. E aí eu abri, mas não era nada demais, era algo esporádico ali do internato, do dia a dia. E aí na residência, ainda não tinha tanta gente, mas já começou a aumentar um pouco mais. Por quê? Porque o meu R1 foi em 2020, quando a gente teve a pandemia e que catalisou um processo que já vinha acontecendo. E eu queria muito ver o que as outras pessoas estavam fazendo, mas eu não achava. Então eu pensei, então eu vou fazer, eu vou mostrar. Então eu sempre tive muito essa perspectiva. E um dos primeiros vídeos que eu fiz, por exemplo, foi um desabafo sobre Outubro Rosa. E foi tão amador, que às vezes a gente fala isso, nossa, rede social profissional, mas a gente não é profissional nisso. A gente é profissional em outras coisas, a gente está aprendendo a se profissionalizar, a gente ainda é muito amador. E tanto que a capa do vídeo foi porque tinha um IP rosa, e aí tinha várias flores rosas assim no chão, e eu fui e tirei uma foto e coloquei isso na capa, assim, totalmente amadora. E isso repercutiu bem, eu consegui ter trocas com as pessoas, depois eu mostrei o fluxo que a gente tinha reorganizado a unidade para atendimento de Covid. E as coisas foram acontecendo. No início, não é pegar o celular e ficar falando, e até que é. Porque, de repente, aquilo ali vai começar a fazer sentido, vai se tornar mais confortável, a gente vai entendendo o tom que vai conversando com as pessoas, e se torna algo cada vez mais. A gente se torna mais seguro também, né? Para se posicionar dessa maneira. Sabe que eu escuto muito nos corredores do Congresso, tanto aqui quanto no de Fortaleza, que foi há 2 anos atrás, da pastinha do Drive que você Assim. compartilhou com vários documentos que são super úteis, funcionais para quem está na atenção primária. Então você chegou em muita gente, foi muito legal. Ah, que bacana. A pastinha foi uma das formas de chegar e de ser útil também. Porque é a minha pasta até hoje. E aí eu tinha muitos materiais e as pessoas falavam, nossa, mas de onde é esse material? E eu ia lá e compartilhava o material. Até que eu cheguei e pensei, não, estou compartilhando o Drive todo, já vou organizar aqui de uma maneira que outras pessoas entendam. E tá aí o Drive. E aí se tornou algo muito maior até do que eu imaginei, que eu não consegui imaginar. E essa é a potencialidade. Que algo ali tão dia a dia para mim poderia fazer a diferença de pessoas que estão em outro local completamente diferente. E a gente vê o poder que a internet tem para isso, para a gente construir em conjunto muita coisa. Você estava fazendo uma reflexão antes, quando a gente estava conversando, sobre o território do cuidado. E aí eu queria te sugerir de você fazer aquele convite. Já sabe? Aquele. Sei. Sabe? Não sabe. Vou trazer. A gente trouxe a Maria Inês Padula Anderson, que é a professora lá da UERJ, né? Que eu estou no mesmo departamento que ela. Ela tem uma metáfora que é que a gente, às vezes, precisa, inicialmente, simbolizar um óculos para a gente colocar o óculos do médico e da médica de família e comunidade.
E aí, a partir do momento que a gente olha com essa lente que se ajusta, a gente enxerga um monte de coisas que já estavam ali, mas a gente enxerga diferente, assim. E que tem algum momento que a gente incorpora o óculos e a gente não precisa da simbologia dele mais, né? E aí, talvez, não sei se o Arthur tá me provocando nesse lugar, mas deixa eu ver se eu consigo fazer a costura, assim, né? Eh, Para vocês que são uma geração bem mais jovem, né? Usar as mídias sociais, elas têm uma incorporação da mágica de ver esse território, de ver essas conexões. Eu achei bem legal isso que você trouxe, assim, o poder da internet. A internet não só faz mal, não só causa adoecimentos de saúde mental, ela também tem um poder de conexão. E aí eu vou fazer a minha amarração aqui, que é quando você respondeu o que te motiva, são os encontros. Então, talvez encontros sejam possíveis, sejam poderosos também com a internet, né? Assim, que óculos é esse, então, que você. De onde você está vendo? Que lente é essa, assim, que você vê esse território digital a partir do seu olhar de MFC? Você foi falando e eu pensei muito na educação, né, eu também sou mestranda em educação, então é uma área que parece uma área fora da saúde, mas a gente vai descobrindo o quanto que é muito mais semelhante do que a gente imagina. E quando a gente pensa numa perspectiva de educação, é realmente a gente conseguir se comunicar com as pessoas, de uma maneira que seja bilateral e que a gente consiga encontrar pontos, tanto pontos em comum, mas quanto pontos, às vezes, que não são comuns, mas que são de reflexão, que tiram a gente da zona de conforto. Então, tudo, para mim, assim, a minha visão é que tudo pode ser algo formativo. E eu acho que, assim, eu sou filha de professores, neta de professora também, então eu acho que sempre na minha família sempre teve um debate muito grande sobre isso, assim, não, vamos pensar sobre isso, por que que você está achando isso? Ah, você tem dúvida disso? Vamos buscar, vamos conversar. Então, talvez, quando eu paro para pensar, assim, nesse papel da rede social, da internet na minha vida, venha muito nesse sentido de instrumentalização de ferramentas. Não somente para o outro, mas com os outros também. Porque às vezes fica parecendo que a gente está fazendo algo e enviando e que é algo somente unilateral, mas eu recebo muita coisa também, Isso né? tá na base da própria comunicação, né? Não é só sobre você ser uma emissora de uma informação para um receptor que tá só consumindo um conteúdo passivamente, né? Você tá lá interagindo e Sim. você costuma provocar as pessoas, né? O que que você me conta disso daqui, de onde você tá falando? Mas você estava comentando sobre esse itinerário pedagógico na genealogia da sua família, e eu fiquei pensando nessa pedagogia do digital, né? Ser uma professora de alunos de graduação, de residentes, no seu caso também, e uma mestranda em educação deve ter um quê diferente em 2025 com todas essas tecnologias novas, né? O que que você conta pra gente sobre isso? É algo até que as pessoas gostam muito de ver no Instagram, que me surpreende. Então, às vezes, eu estou preparando alguma metodologia, e algo que interessa as pessoas, porque é uma dificuldade grande que a gente tem, às vezes, nos espaços que a gente está enquanto médicos também. A gente sabe, a medicina de família se propõe muito a conversar sobre isso, acho que a gente está na especialidade certa nesse sentido, mas ainda assim é um desafio. Quem não entende, chegar nesse ponto comum como um desafio, às vezes é porque realmente não viu o desafio que está posto ali. E a saúde e a educação, elas precisam andar juntas de alguma maneira, e o espaço hoje da internet, ele é um grande espaço de educação. Às vezes mais de deseducação, infelizmente, por isso que a gente tem que estar lá também. Uhum. Eu converso muito isso com algumas pessoas que às vezes vêm perguntar: "Eu queria fazer, queria falar também", e eu falei: "Então vai, se você quer, se faz sentido para você", porque não precisa fazer para todo mundo, não é uma coisa que é obrigatória, que a gente tem que estar. Mas alguns espaços que existem, a gente ocupando, que bom que é a gente. Sim. Porque senão outras pessoas vão ocupar um espaço, as pessoas, buscam informação de alguma maneira e entender a responsabilidade que a gente tem também, porque às vezes o não falar, o não estar, é também um posicionamento. Então a gente não é obrigado a fazer tudo, mas a gente pode se a gente quiser também. Arthur, eu assisti Luísa no Coben, lá em Belo Horizonte. Ela levou uma oficina muito legal que eu acho que eu queria ouvir ela um pouquinho mais, assim, que era justamente a reflexão de alguns casos de educação médica na graduação, em que os estudantes da graduação estavam se expondo, e eu entendo que essa exposição a gente superou, de que não é só o tapa, né? Mas assim, se expondo sem uma orientação, na base do silêncio pedagógico de não abordar. E foi uma reflexão para mim muito importante, Luísa, porque a gente não fala
nesse espaço em que a gente é o educador, né? Então, eu sou professora na UERJ, estou com alunos do internato, sobre como que é o ético de se expor, né? Assim, conta pra gente um pouquinho sobre aquela oficina, foi muito legal. É um grande dilema, na verdade. A gente ainda tem pouca legislação para algo que é muito grande, tá sendo debatido, por agora, né, a responsabilização das plataformas sobre isso. A gente tem uma dificuldade, às vezes, em entender esses limites éticos, é desafiador mesmo. Não dá para contar, entre aspas, apenas com o bom senso, porque o bom senso é diferente para cada pessoa, e de vez em quando a gente vê notícias, problemáticas. E se a gente continuar ignorando que a internet existe, é o que é e é um território, a gente não vai preparar as pessoas para ocupar esse território. Então, da mesma forma que na nossa formação de médicos de família, a gente olha para o território com muito cuidado, com muita responsabilidade, com embasamento, com muito, muito cuidado, com muito respeito. A gente até brinca às vezes, as pessoas, a gente fala muito medicina de família e esquece de comunidade. Isso não é por acaso, é porque realmente é difícil. Falar de comunidade é difícil. E não por acaso também, na internet, muito é chamado de comunidade. Então, é algo que é desafiador mesmo. Aquela oficina foi muito bacana porque trouxe a responsabilização das instituições de saúde para abordarem isso de alguma maneira, para preparar. Então, algo, por exemplo, que é debatido na educação, hoje é proibido o celular nas escolas, o que é muito interessante. Porém, como é que é isso? Em que momento vai aprender? Quem vai ensinar? Como vai ensinar? Quem vai ensinar? Como que vai ser esse processo formativo, não somente dos jovens, que depois vão chegar lá e vão assistir a gente ou outros profissionais, mas como que é a nossa formação enquanto profissionais de saúde. E que, por definição, o profissional de saúde também tem que ser um educador, ele é fonte de um posicionamento. Antes somente no presencial, mas hoje também para o mundo todo, se for o caso, né? Que dá para chegar de formas ilimitadas. Você, no final das contas, é uma mediadora de cuidados que, de 2020 para cá, como você contou pra gente, aprendeu a mediar cuidados também no ambiente digital. E aí eu queria te perguntar, porque fiquei com essa pulga atrás da orelha. Teve algum caso legal de uma história em que o digital se misturou com a vida real, ou que a vida real chegou no digital também, que você pudesse compartilhar com a gente? Isso acontece o tempo todo, ainda mais aqui no espaço de congresso, porque as pessoas. Eu estava falando isso hoje no Uber com o pessoal da minha universidade, a gente estava indo almoçar, e eu falei assim: gente, é muito surreal, porque às vezes a pessoa chega e fala: eu quase desisti da residência. E aí, por sua causa, não desisti. A gente sabe que, na verdade, não foi por minha causa, foi por causa dela. Ela que não desistiu, né? Mas existe essa. É quase como uma transferência, e então exige muita responsabilidade da gente também que está nesse espaço. E hoje eu sou preceptora. E assim, então olha como que isso é subversivo até, sabe, é revolucionário. E é muito maluco, porque o coração se aquece de uma maneira e é difícil até descrever qual que é o sentimento em relação a isso. Porque ao mesmo tempo que é um sentimento de nossa, poxa, que responsabilidade, assim, que cuidado que a gente tem que ter, né? Que a gente cuida das pessoas, a gente também toma cuidado, né? Uhum. Com o que a gente fala, o que a gente faz, como que a gente se posiciona. Então isso é muito marcante. Então, muitos casos, sabe? E não somente isso, os próprios pacientes, mesmo eu comunicando muito mais com outros profissionais, eles adoram. Às vezes falam assim: você não quer tirar foto? Eles mesmos assim, entendem como que isso é interessante, é transformador. E, inclusive, para o sistema mesmo de saúde, de mostrar as questões. Hoje não tem energia aqui, sabe? E mostrar a verdade também, né? Às vezes de forma estratégica, de forma cuidadosa, porque é a internet, qualquer pessoa pode chegar, mas entendendo que é um espaço também de ocupação. E você foi muito cuidadosa quando a gente foi, pensar em como te apresentar, na diferenciação da palavra influenciadora, né. Você optou por uma outra palavra, assim, e eu acho que isso faz parte desse cuidado que você tem. Você pode contar pra gente um pouquinho? É um grande dilema, que já foi tão um dilema de terapia. Já não, ainda é um dilema de terapia, então nem é o passado, que é sobre a questão de influência ou comunicação, né? Óbvio que as duas coisas estão juntas, então a gente sabe que a gente exerce influência, mas a influência eu acho que coloca um pouco num lugar de passividade, assim, eu vou influenciar as pessoas, por mais que isso exista. Mas eu gosto muito mais de entender como uma comunicação que ela vai e volta de novo, e vira uma comunidade de fato. Porque se fosse só uma influência, não é algo que é de fato comunitário. A gente não é um problema também a gente entender que exerce influência, mas eu acho que não pode ser algo tão passivo,
né? A gente não pode esperar que seja. Acho que o nosso papel de uma maneira responsável é que isso seja de forma ativa e dialogada, principalmente. E algo também que eu gosto sempre de pensar são 3 grandes pilares para ter coerência, porque a coerência é muito difícil. É muito fácil a gente aderir à trend e fazer memes debochando de paciente, que estão lá levando problemas reais e rindo daquilo, porque é o nosso dia a dia. Isso. E é um caminho fácil de ir, porque tá ali pronto, você coloca um fundo e pronto. Coloca um prompt no chat GPT, ele te dá já pronto. Mas quando a gente entende que a gente tem que ter responsabilidade e coerência com o que a nossa especialidade ensinou, nossa formação ensinou, com que as pessoas vão receber aquilo e como que elas vão também te trazer isso de volta, a gente precisa entender que não é somente uma questão de informação, mas é também uma questão formação reflexiva e também o próprio encontro é uma ação de cuidado. Então, informar, formar e cuidar, para que essa coerência seja mantida de alguma maneira. Que legal. Nossa, muito cuidadoso. Você estava falando e eu fiquei viajando, porque no módulo de comunicação clínica, que eu sou uma das pessoas, um dos preceptores que toca lá na residência de MFC da Escola de Saúde Pública do DF, uma das primeiras aulas a gente conta para os residentes sobre os axiomas da comunicação. E um deles é que existe tanto uma faceta digital quanto uma faceta analógica da comunicação. O digital talvez é o que está mais perto da gente, que é a comunicação verbal, é utilizar palavras. E eu particularmente sou fã de uma personagem da literatura, Dumbledore, os Potter maníacos aí você reconhecer que dizia que as palavras são a nossa maior fonte de magia. Então faz sentido para um médico como um todo, mas para um médico ou para uma médica de família e comunidade ter um cuidado adicional com as palavras, porque elas vão diretamente assim para o paciente. Mas também tem a comunicação analógica, que é o nosso tom de voz, a nossa postura, o nosso corpo. E a gente está falando sobre isso quando a gente pergunta: você prefere a sua mesa, seu birô assim, com essa distância do paciente, ou você prefere que a mesa esteja disposta de outro jeito para que o paciente se aproxime? Você prefere usar jaleco ou não? Sem uma prerrogativa de soberba, de tenho certo, tenho errado, mas para que as pessoas possam refletir que lugar e de que jeito você escolhe ocupar dentro do consultório. Como é que foi essa construção para você? Você se recorda como é que foi a sua trajetória na MFC? Qual foi a primeira mesa que te apresentaram e o que você fez com ela depois? Ai, que difícil. De MFC da vida, sim? Eu tive contato com a MFC muito precoce, assim, acho que as minhas grandes referências já me influenciaram, mas de uma maneira sempre muito vertical, eu sempre gostei muito de ter uma coisinha ali diferente. Uhum. E eu acho que o que mais me encanta realmente na especialidade é a possibilidade de comunicar, de conversar, sabe? Eu estava ontem conversando com um residente egresso, assim, já é médico de família, a gente já está organizando para ele ser preceptor. E ele estava contando de uma paciente difícil, assim, para a equipe, que são os que geralmente, eu pelo menos adoro. Assim, nossa, esse paciente é muito difícil. Não, então traz para cá, que eu já sei que eu vou gostar muito, porque a gente tem nosso jeito, a gente tem ferramentas para isso, a gente aprende a lidar com isso. E ele falando assim: por que você está vindo tanto? Porque eu quero conversar. Então, perguntou. E falou assim: não, mas para conversar a gente toma um café e come uma broa. E aí no dia seguinte ela chegou com café e com uma broa. Então são referências assim que a gente vai tendo, estratégicas. O que ele fez não foi banal, foi estratégico, foi algo que instrumentalizado, simbólico, exatamente. E eu acho que é algo assim que ele comentou isso comigo ontem no hotel. Já estou aqui conversando com vocês, depois vai na internet. E aí já surgem várias reflexões, as pessoas vão se identificando, e essa teia mesmo, ela vai se potencializando, né? E eu acho potente para o nosso residente, para a nossa residente, para o estudante, para o MFC já formado, para o aspirante ao título de MFC que está escutando a gente em casa, é perceber essa nuance da intencionalidade pedagógica, que é o seu residente usou uma ferramenta que provavelmente aprendeu com você. Então, quando ele olhou para essa paciente no olho e disse: pra gente conversar, a gente toma café e come uma broa. Ele estava escolhendo palavras que ele queria, que tinham intencionalidade, ele estava com um tom de voz, ele estava com uma postura, ele devia estar mais aberto para ela, para que ela conseguisse captar isso e devolver, né, intencionalmente para ele, de forma positiva, e foi o que ele conseguiu. Sim, e o café é uma broa no interior de Minas Gerais é coisa séria. Então também é Eu isso. sou de Minas Gerais, em qualquer lugar do mundo que eu vou, se alguém botar um café, uma broa em mim, eu vou estar com afeto, um acolhimento. Porque eu acho que é entender que o espaço de saúde ele é um espaço também de tomar café e uma broa e conversar, né? Isso é às vezes palpável ali no café e na broa. Tá dando vontade de tomar um café e uma broa. Vocês estão sentindo o cheiro aí? É cheirinho de café, uma broa. Exatamente.
E às vezes é esse palpável, mas às vezes é mais distante, assim. Então, como que as coisas são? E às vezes são detalhes. Eu gosto disso do detalhe, assim. Às vezes são coisas muito pequenas e que pegam as pessoas. Às vezes as pessoas elas falam: "Ah, eu me identifiquei muito com você porque teve uma vez que você fez isso, fez aquilo". Gente, eu nem me lembro, mas isso afetou a pessoa e ficou nela. E a memória é afeto, né? Nesse sentido, eu queria explorar um pouquinho essa pergunta do Arthur, a partir desse axioma da comunicação, que é esse símbolo, esse simbólico analógico, né? Como que, na estética do digital, você consegue explorar isso com esse cuidado e essa trilogia que você trouxe pra gente? Olha, acho que retomando até um momento que virou a chave, assim, para mim, de como que o negócio era grande e me trazia muito conforto, foi uma vez que, eu estava no R2 já em outro município, um município de 5.000 habitantes, e era a primeira vez o meu preceptor sendo preceptor, e uma equipe que tinha acabado de receber ele, então era nós 2 desbravando tudo. Então eles ainda estavam entendendo o que que era isso, o que que era medicina de família, o que que era o nosso trabalho, então a gente estava ocupando ali aquele espaço daquele jeitinho. E tinham muitos pacientes há muito tempo só renovando receita, aquele clássico prontuário que é só uma folha A4 e com as datas, a medicação e um carimbo, e não somente um, né, vários de médicos diferentes que passaram por lá, até que a gente começou a convidar os pacientes, e aí, e os pacientes vinham, a gente conseguia fazer a coordenação do cuidado, só que o prontuário, ele era uma amontoada de grampos, um em cima do outro. De papel. Exatamente. E aquilo ali me incomodava de uma maneira e eu tirava aqueles grampos com o extrator de grampos e depois reorganizava tudo. Isso para mim era tão simbólico, assim, nossa, esse paciente veio. Então, às vezes, eu ia pegar o prontuário, dependendo de como estava, eu já sabia se já tinha atendido ali ou não, por causa disso. Algo assim tão pequeno, e aí um dia eu postei sobre isso. Eu me lembro desse vídeo. Isso já faz um tempinho. Eu lembro que você fazia cartinhas também para os As cartinhas, pacientes, né? depois eles vinham com a cartinha na mão. E eu lembro que eu fiquei pensando, extrator de grampos, onde é que ela conseguiu comprar isso em 2020, alguma coisa? Não, e agora, às vezes, os R0, né, chegam lá falando, eu já tenho meu extrator, então você pode vir para residência, né? E virou uma coisa muito simbólica. Mas por quê? Porque eu achei que era uma coisa ali isolada, então eu estava ali sozinha fazendo isso. Então, sozinha fazendo aquilo. Eu achei bonito, porque eu sempre contava a quantidade de grampos, né, porque era um recorde atrás de outro. E postei sobre isso, aí muita gente falou: "Também faço isso, eu também faço isso, eu também faço isso", e as pessoas também não sabiam que outras pessoas faziam isso, então foi uma grande surpresa. E aí me mostrou muito a questão da solidão, sabe, do tanto que a gente está espalhado, mas a gente está ali, fazendo um trabalho que faz sentido para todo mundo, enquanto comunidade mesmo que espalhadas. E, isso virou, assim, uma chave na minha cabeça, que eu vi o seguinte: "Poxa, olha como que esse espaço é potente, né, olha como que é importante a gente se reconhecer, se conhecer também, e como que eu me senti menos sozinha". E isso para mim foi uma virada de chave, foi o tema do meu TCC da residência, inclusive, porque aí eu consegui dar nome para aquilo que eu sentia, que era solidão, Uhum. né. E hoje na internet eu consigo de alguma maneira me sentir menos sozinha. E eu gosto muito de receber um retorno de que isso também é bilateral, né, não é somente uma via, é um encontro, exatamente. De que a gente vê, assim, uma coisinha pequena de remover grampo, que outras pessoas faziam e fazia sentido para elas, e porque fazia sentido para mim também. Então pode ser que alguém escute isso e fale assim: "Nossa, mas remover o grampo", mas é porque aquilo não é aquilo que vai te unir, mas às vezes vai ter alguma outra pessoa que vai pensar de uma maneira diferente, vai fazer algo diferente, que vai fazer sentido também e traz algum tipo de conforto. Eu vou te contar uma coisa que repercutiu em mim, que eu me lembrei, assim, desse vídeo, né. A gente tem lá na clínica uma pastinha que a gente vai recolhendo os papéis das pessoas pra gente organizar num turno que no tratado tá chamado um turno de papéis, né, ou burocracia, que é a palavra que aterroriza o médico de família e comunidade, né. Eu lembrei agora que quando eu vi seu vídeo, pensei: "Isso é um ato de cuidado, isso é um ato simbólico", né. Então, a partir desse momento eu vou tratar essa pastinha, comprei uma nova pastinha, coloquei um adesivo escrito: "É a pastinha da coordenação do cuidado". Então os residentes lá em VK agora vão se identificar ouvindo que é isso, né, assim, o ato simbólico
E eu me lembro que foi a partir do disparador do seu vídeo, assim. Então, que bom estar aqui para te devolver essa história, né? Aí tá vendo, já tô me sentindo menos sozinha agora de novo. Bom, Brenda, eu sei que a gente queria conversar muito, mas Tem que parar. pero nós somos todos aqui. Tô olhando para duas médicas de família e Tem que comunidade fazer gestão do tempo, que né? fazem gestão do tempo e são realistas. Então, como nós não temos café e broa para continuar essa conversa, a gente vai fazer duas coisas. A gente vai prometer para Luísa que o próximo convite para participar do podcast com outro tema vai ter café e broa. Eu faço a broa, gente. Ótimo, Faço uma ótimo. desvilho bem mesmo. Não, tanto que eu no sul de Minas eu posso trazer o café. Ai, Deixa eu... você traz do café, eu passo o café, eu passo o moagem lá e passo um método legal pra gente. E a segunda coisa que a gente vai fazer é pedir pra Luísa se encaminhar para o nosso finalmente, deixando uma dica pro pessoal de casa. O que é que você conta aí pra nós? A dica, ela tá até aqui comigo, que é um livro que eu trouxe para um espaço que foi sobre redes sociais, que foi indicação da Sani Parente, uma médica de família também que está no digital. Ela propôs um espaço e ela não pôde estar presente, então tem um capítulo desse livro que é o Dilema do Porco-Espinho, de Leandro Carnal, e que fala muito sobre essas questões, sobre a rede social, mas não somente isso, um pouco sobre solidão. Eu vou ser bem honesta que eu não terminei de ler o livro, mas você vê que a indicação é boa, porque já estou indicando. A fase de rede social é muito bacana também, então vale a pena. E uma outra indicação também que eu vou dar é de um documentário que eu descobri no mestrado, numa aula do mestrado, que eu fiquei tão assim, que eu estava na aula antes e depois eu ia dar aula para os residentes. Eu fiquei tão desnorteado com esse documentário e eu precisava conversar sobre ele com alguém da MFC, que eu passei para os residentes e falei, vamos conversar sobre isso, e virou a aula da residência, que chama Human. Tá no Esse YouTube. documentário é maravilhoso. Eu assisti na minha residência. Tá? Aí, ó, Ai, gente, eu tenho que assistir. tem que assistir. E ele tem lá no YouTube Human, versão português, tem 3 horas de duração, vê aos poucos, que ele tem umas tenso, partes muito fortes, mas incrível, que ele traz pessoas do mundo todo. E assim, uma coisa no mestrado, né, falando sobre educação, eu olhei e falei, isso é MFC. Então, como que as coisas mostram pra gente, né, nesses pequenos detalhes, o quanto que é tudo muito próximo. Agora a gente vai para aquele momento em que eu incorporo o comissário de bordo. Você já sabe, mas não custa lembrar, é proibido fumar no avião. Você já sabe, mas não custa lembrar, dê 5 estrelas para esse podcast, ative o sininho para que a mágica do digital aconteça e esse conteúdo chegue para mais pessoas, assim como esse nosso papo com Luísa. Confira lá no nosso Instagram, da @SBMFC, o post desse episódio e conte pra gente. O que você quer saber? Fofoca de um MFC no digital. E todos os MFCs que estão no digital vão poder interagir lá com a gente. Esse foi mais um episódio do podcast Papo de MFC. A gente fica muito feliz de poder partilhar isso com vocês. Muito obrigado pela companhia e até o próximo encontro. Obrigada, gente. Obrigada, Luísa, foi ótima. Tchau. Tchauzinho.